A leitura é um processo, um hábito que deve ser cultivado. O processo da leitura implica ações múltiplas, das quais a mais tranquila é o acesso ao livro. Você se organiza para ler? Você sabe ao que dá atenção durante a leitura? O que você pode fazer para tornar sua leitura eficiente? Vamos aprender algumas dicas? Leia o sumário, que está nas primeiras páginas do livro, ou o índice, que se apresenta ao final do livro. Se for uma leitura de textos acadêmicos, folheie o texto. Veja o número de páginas. Observe se o texto está dividido em capítulos e se os capítulos estão subdivididos em subtítulos. Procure o local e o horário mais adequados para você ler. Observe-se. Algumas pessoas se concentram com muita facilidade, mesmo em ambientes com algum barulho e bem movimentados. Já outras precisam de lugares tranquilos. Deixe, próximo a você, água para a sede, uma fruta para a fome súbita, que podem tirar sua concentração. Avise às pessoas próximas que você vai ler por 30 minutos para que não lhe interrompam. Tenha um dicionário físico, preferencialmente ao seu lado, para que o do computador ou celular não o levem à distração. E determine uma meta diária de leitura, que pode ser por minutos, horas, por números de páginas, por número de parágrafos, por capítulos ou por quantidade de subtítulos, o que for mais adequado para você. Fique atento durante a leitura aos termos que conduzem a sua atenção para os pontos principais trabalhados no texto, como definição. Se há uma definição naquele texto, não poderemos sair da leitura sem saber qual é. Se encontramos a indicação de algo que será discorrido sobre os seguintes pontos, significa que teremos na sequência dados importantes do texto e devemos dar conta de encontrá-los. Quando surgir conjunções adversativas, como, por exemplo, mas e porém, significa que o autor está trabalhando com ideias que se opõem, ideias opostas, ideias contrárias. O significado da palavra desconhecida deve ser anotado ao lado dela no próprio texto. Quando o autor empregar as aspas, é porque deseja ressaltar termos que darão especial sentido ao que ele quer expor. Títulos e subtítulos são determinantes para a compreensão do texto. Não os despreze. O trema não faz mais parte de acentos da língua portuguesa, mas obras editadas antes de 2010 ainda podem trazer palavras com essa acentuação. Dê atenção ao título. Ele é a chave para iniciar bem a compreensão do texto. Enumere todos os parágrafos. Assim poderá determinar ritmo e tempo de leitura. Busque a ideia principal de cada parágrafo. Grife ou anote-a ao lado do respectivo parágrafo. Encontre as definições das palavras desconhecidas. Faça um mini glossário com elas no final da página. Ler é conversar com o texto, discutir, argumentar, concordar. E a ferramenta para isso é a pergunta. Lê perguntando.
Pergunte constantemente sobre o conteúdo. Pergunte sobre o que fala o livro, o artigo, o capítulo. O que você acha que vai aprender sobre o assunto lendo esse material? Por que esse assunto é importante para você? O que esse capítulo, o que esse item está falando para você? Transforme os títulos em perguntas. Busquem as respostas das suas perguntas. E é muito importante você saber sobre o autor que você está lendo. Sua leitura não pode ser solta. Precisa ser uma leitura direcionada para as ideias principais do texto. As ideias principais do texto, para serem absorvidas pelo cérebro, requer esforço. Você precisa ler procurando pelas ideias principais, lendo e se perguntando o que é importante e o que não é importante, o que é principal e o que é secundário, o que é importante e o que não é importante. E como fazer isso? Primeiro, dá atenção aos parágrafos. Todo parágrafo tem uma ideia. Quando você fecha uma ideia, tem um parágrafo. A unidade de pensamento de um texto é o parágrafo. Cada parágrafo está lá para nos passar uma ideia. Busque as ideias principais. Você tentará extrair do parágrafo uma frase. À medida que você for treinando, ficará mais fácil identificar as ideias principais. Dê atenção para as partes que o próprio autor grifou e destacou, porque provavelmente ali tem uma ideia principal e o autor já deu a dica. Nem tudo que está no parágrafo é essencial. Tem ideias que apoiam as ideias que você irá colocar. Por exemplo, pode haver uma frase para gerar curiosidade, motivação, um argumento. Não é o essencial, mas é uma ideia que está lá ajudando. Às vezes, um parágrafo é toda explicação ou exemplos. Quando é todo exemplo, não é preciso grifar nada. O que são as ideias principais e as ideias secundárias? Apoio, explicações, exemplos. Nem todo detalhe é importante. A ideia principal que você destacar será a base do resumo. Não marque na primeira leitura. É na segunda leitura que deve fazer os grifos. Se você grifar direito ao retomar o texto, essas ideias principais trará outras ideias, mesmo que não estejam grifadas. Normalmente, numa página temos 2, 3 ideias principais. Faça anotações no livro, se você estiver lendo um livro. Torne o livro seu. Você pode resumir o parágrafo com suas palavras, com uma frase curta, uma palavra-chave. Com uma leitura ativa, bons grifos e boas anotações de imagem, você já tem o essencial para poder montar seus resumos e revisões. Ao final da leitura, ao final da leitura do livro, do PDF, do que você está estudando, fazer perguntas para sintetizar o livro, sintetizar o conhecimento. Sobre o que esse livro fala, o que está sendo dito e como. O livro é verdadeiro? E daí? Observe. Que razões podem atrapalhar sua escrita? Não lê pouco ou lê texto de qualidade duvidosa, ter dificuldade de compreender o que lê, ter dúvidas básicas de ortografia e pontuação,
ter o vocabulário restrito, pensar muito e não escrever o suficiente, ou escrever muito e ser prolixo. Não observar a lógica dos acontecimentos. Ler o mundo. Não saber compor frases e orações de forma direta ou indireta. Desconhecer como estruturar parágrafos. Não organizar logicamente o texto antes de escrever. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E não reler o próprio texto antes e depois da revisão. A leitura ativa pode lhe ajudar a resolver estes problemas.